quais que são as 3 técnicas, né, que mais funcionam para mim no ato de uma negociação. Ou seja, eu passei para o cliente uma proposta, a primeira atitude que ele vai ter é te pedir um desconto, caso ele queira fechar com você mesmo. E aí tem 3 técnicas que a gente usa em cima, né, no ato dessa negociação, para a gente poder converter esse cliente em venda. Quais que são essas 3 técnicas? Primeira técnica, isolar a objeção do preço, tá? Por que isso, cara? No nosso ramo, na nossa área, todo cliente vai te pedir desconto. E isso está explicado, né? Por quê? Porque os nossos tipos de produto que a gente vende, os nossos projetos feitos no Civil 3D, enfim, as nossas consultorias de projeto, elas são objetos, né, são produtos caros. Ou seja, a gente vende projetos na faixa de 10 a 100 mil reais. Então é muito comum, né, o cliente te pedir desconto, cara. É muito comum o cliente pedir desconto. É diferente de você comprar algo de 10, 15, 20 reais. O cliente está te pagando ali entre 10 e 20 mil reais. 30 mil reais, 40 mil reais, ou até mais, 100, 200, 300 mil. Então, obviamente, ele vai te pedir desconto. E aí existe a técnica de isolar a objeção do preço. Como é que a gente aplica essa técnica, né, de isolar a objeção do preço na hora do cliente pedir desconto, quando você passar a proposta para fazer os projetos para ele? Eu tenho uma técnicazinha, né, que eu uso, que é o seguinte: o cliente, quando ele vai negociar comigo, né, eu mando a proposta para ele, ou apresento a proposta para ele, imediatamente depois eu já entro em contato com ele para poder explicar para ele aquela proposta que eu passei para ele, aquele documento que eu passei para ele, certo? Em cima disso, ele provavelmente vai pedir um desconto, ele vai perguntar se dá para melhorar o preço, ele vai perguntar o que dá para fazer. Em cima disso, o que eu faço? Eu já isolo a objeção do preço automaticamente. Então, eu faço o seguinte: olha só, meu cliente, fora o preço, tem alguma coisa que te impede de me contratar, de fazer o projeto comigo, né? Aí ele vai te informar se existe essa outra coisa que impede ele de te contratar ou não. E, na verdade, na maioria das vezes, né, 99% das vezes, a única coisa que talvez possa estar impedindo você de fazer o projeto para aquele cliente é o preço. A única objeção que esteja na cabeça dele é o preço, tá? Na maioria das vezes é essa objeção que acontece. E aí, quando você faz esse isolamento, né, quando você fala para o cliente o seguinte: olha, fora o preço, tem alguma coisa que te impede de me contratar? Quando você fala isso, ele vai procurar na cabeça dele se existe mesmo algum motivo para ele não te contratar. Ele vai te falar se existe algum motivo para ele não te contratar. Na maioria das vezes não existe. Se ele está negociando ali com você, não existe. Tá? Se ele está ali com você, não existe um motivo para ele não te contratar. E quando você faz isso, você quebra essa objeção, que a gente chama de quebrar a objeção, ou seja, você elimina a objeção do preço. Então, quando ele fala, né, que quer um desconto ou algo do tipo, você confirma, você faz ele confirmar para ele mesmo que ele quer te contratar ali, que a única coisa que impede é o preço, entende? Então, isso faz com que fique mais fácil de você vender para ele. Então, essa é a primeira técnica, é o que eu chamo de isolar a objeção do preço. Tá? Você fazendo essa pergunta para o seu cliente, na hora que você faz a proposta do seu projeto, do seu serviço para ele, ele vai te falar isso. E aí você devolve com essa pergunta. E aí ele vai te responder: não, fora o preço, não tem nada que te impede, não tem nada que impede de eu te contratar, não. E aí pronto, cara. Você negocia com ele e aí você vai adequar o preço com base nas outras 2 técnicas que eu vou dar aqui para você agora. Que é o seguinte: colocar uma margem de negociação. A segunda técnica é colocar uma margem de negociação. Então, a primeira técnica é isolar a objeção do preço. A segunda técnica, é você colocar uma margem de negociação. Ou seja, todo cliente ele pede desconto. O que você não pode fazer é pensar dentro da sua cabeça que o cliente está errado em pedir desconto. Por quê? Porque ele nunca está errado em pedir desconto. Todo mundo pede desconto. Qualquer coisa que vai comprar mais caro, a gente pede desconto. Vou comprar uma roupa, eu peço desconto à vista. Eu vou comprar uma bicicleta, eu peço desconto. Eu vou comprar uma moto, eu peço desconto. E quando o cliente vem comprar um projeto de você, te contratar, ele não está errado em pedir desconto. É errado em você ficar bravo, ficar puto, porque ele está pedindo desconto de você no seu projeto. A única coisa que ele está fazendo é defendendo o dinheiro dele. E está certo. Agora, como é que a gente resolve isso? Colocando uma margem de negociação. Ou seja, acima da nossa margem de lucro, nós vamos colocar ainda um pouquinho mais de margem, né? O que a gente chama de gordurinha para trabalhar. Porque se você passa o preço
redondinho para o seu cliente, ele vai te pedir desconto. E se você não tem uma margem para negociar com ele, você vai ter que começar a dar desconto em cima do seu lucro. Em cima do seu lucro. E isso vai te atrapalhar. Por quê? Vamos supor que você colocou 15% de lucro no seu orçamento. E aí o que vai acontecer? O seu cliente vai te pedir desconto, e aí você dá 10% de desconto, praticamente acabou o seu lucro, você ficou com 5% só de margem. E isso vai te trazer muito problema aí, porque você vai ter dificuldade, né, para trabalhar, você vai ter prejuízo, né, sendo mais claro. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma margem de negociação. Essa margem é 10, 15, 20%, para quando o cliente pedir esse desconto, a gente saber dar desconto para ele sem comprometer o meu orçamento ali original, ou seja, sem comprometer o preço do meu serviço ali, o lucro do meu serviço. Então, a gente adiciona essa margem de negociação. Tá? E a terceira e última técnica, né, é quando você for negociar com o seu cliente, é você já deixar simulado 3 cenários diferentes. 3 cenários diferentes para você negociar com ele. O que significa essa técnica de você já deixar os 3 cenários diferentes, né, simulados? Você vai colocar 3 preços, né, na sua cabeça, escrito e tudo mais. Na sua proposta, você vai mandar o preço mais caro. Mas como que a gente bola esses 3 preços? Bom, eu vou ter o cenário ótimo, que é o cenário com lucro, mais a margem de negociação do meu projeto. Eu vou ter o cenário ideal, que é o cenário com lucro, porém sem margem de negociação. E eu vou ter o cenário impossível de trabalhar, é onde eu não vou ter lucro. Certo? Então, eu já deixo esses 3 cenários, na hora de fazer o meu orçamento, eu deixo esses 3 cenários já pré-calculados. Porque quando eu for negociar, seja presencialmente, seja numa reunião online, numa videoconferência, seja numa ligação, né, pelo WhatsApp, enfim, eu aconselho que seja sempre ao vivo, né, se você puder, mas se não puder, pelo menos ali numa chamada, né, nunca pelo WhatsApp, certo? Nunca pelo WhatsApp. Então, eu aconselho que você já leve esses 3 cenários de forma pensadas. Por quê? Você vai poder saber negociar dando desconto para ele, para o seu cliente, da maneira que você mais consegue conservar, né, o seu lucro ali, a sua margem de lucro. Se você não coloca essa margem, cara, se você não coloca esses 3 cenários e você chega lá para o seu cliente, ou o seu cliente te liga, te pede para negociar, ele fala assim, olha, eu quero saber de você quanto que você pode fazer nesse projeto que eu achei muito caro. Isso é muito comum no nosso mercado. Tá? O que ele vai fazer? O que você vai fazer? Se você for inteligente, já tem um cenário pensado de desconto para ele. O que acontece? Qual que é o problema das pessoas? Às vezes elas engessam, né, e falam, não, o meu preço é esse e eu não dou desconto. O meu projeto custa X reais e eu não dou desconto porque a nossa classe é aí começa, né? Nossa classe já é desvalorizada, nós temos que defender a nossa classe. Enfim, o cliente não quer nem saber disso. Ele quer saber do desconto. Então, você já tem que ir com o cenário preparado para não engessar para cima dele e falar que não tem desconto de jeito nenhum. Então, você já vai de caso pensado. Você já vai pensando que vai ter aquele desconto. Só que você já vai preparado para dar o desconto para ele sem comer a sua margem. Entende? Sem gastar na sua margem. Tá? E aí, beleza. Você negociou. Chegou naquela margem de desconto, ou seja, você pegou toda aquela margem de negociação que você tinha e não conseguiu mais, não conseguiu ainda assim fechar com o seu cliente, o que você vai fazer com ele? Começar a negociar as formas de pagamento. Ou seja, você começa a flexibilizar para ele as formas de pagamento, tá? Você começa a flexibilizar para ele as formas de pagamento. Ou seja, você flexibiliza para ele, você diminui o valor da entrada do seu projeto, você aumenta o número de parcelas, entende? Você dilui, né, as parcelas aí, aumenta, se era 3 parcelas, você coloca 4, e aí vai ficar menos pesado, você diminui o valor da entrada. Enfim, você vai ajustar a sua forma de pagamento, porque agora você não pode mais dar desconto. Olha só, meu cliente, você pediu desconto, eu te dei um desconto, taço aqui, te dei 15% de desconto, cara. Que, na verdade, esse desconto é só da sua margem de negociação. Ele não está comendo ali
o seu lucro, certo? Então, olha, meu cliente, agora eu não posso te dar desconto mais, mas ainda assim eu vou tentar te ajudar aqui para a gente fechar, porque eu quero fechar com você. Esse projeto ele é importante para nós dois e esse orçamento ele tem que ficar bom para nós dois para a gente fechar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir o valor da entrada. A entrada era 40%, eu vou colocar 20%, e aí você vai pagar esses outros 20% só no final. Vou deixar 20% para você pagar numa última parcela que não estava prevista. Eram 3 parcelas, eu vou te parcelar em 4 vezes. O que você está fazendo? Você está ajudando o seu cliente. Você está cercando ele de todos os lados. Só que sem precisar tomar prejuízo, sem precisar dar desconto em excesso. Entende? Sem precisar tomar aquele prejuízo ali de comer o seu lucro e tudo mais. Então, essas são as 3 técnicas, né, que a gente usa, que eu mais uso, né, para negociar e vender os meus projetos aqui. Primeira coisa, isolar a objeção do preço, ou seja, a gente precisa mostrar para o cliente que o preço não é um problema, que você vai negociar com ele, que é importante que ele confie no seu trabalho, que ele te dê esse voto de confiança, enfim, que o mais importante é vocês resolverem o problema e não se preocupar com o preço. E aí você vai mostrar para ele que preço e prazo você negocia. Isso é tudo que o cliente quer ouvir, cara. É tudo que o cliente quer ouvir. Ele não quer ter problema com preço. Então você isola a objeção de preço. Terceira técnica, colocar uma margem de negociação. Ou seja, coloca um valor para você negociar que não coma o seu lucro, uma porcentagem a mais, um percentual a mais. Essa margem de negociação ela vai permitir que você trabalhe com folga na hora de dar desconto com o seu cliente, sem comer o seu lucro. E por último, a última técnica é simular os 3 cenários. Porque você vai saber o cenário top de linha, se ele não te pedir desconto, o cenário com o lucro, que é o ideal, se ele não te pedir desconto, se ele te pedir desconto, perdão, e o cenário impossível, que é o cenário que você não vai conseguir trabalhar porque você vai ter prejuízo. Quando você não tem lucro, você tem prejuízo, certo? Então, se você dá desconto comendo o seu lucro, você já está tomando prejuízo automaticamente. E aí, como é que eu cheguei nessa conclusão, né? Como é que eu consegui masterizar essas 3 técnicas, né? Eu entendi que no nosso mercado não tem muita escapatória. Né? Ele é muito marcado pelo preço. Toda vez que você for prestar um serviço de topografia, de projeto, ele é muito marcado pelo preço. A gente fala muito de preço, fora outros mercados, porque tem muitas empresas, tem concorrência e tudo mais. Só que a gente consegue reverter isso com essas técnicas, tá? Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue contornar a objeção, a gente não consegue eliminar ela, fazer com que ela nunca exista mais. Então, o cliente ele sempre vai te pedir desconto, ele sempre vai querer algo mais barato, ele vai estar sempre procurando algo mais barato. Isso sempre vai existir, não adianta ficar puto, não adianta ficar bravo. Então, o que a gente faz? A gente consegue contornar essa objeção. E essas 3 técnicas, as 3 técnicas aqui que eu mostrei para vocês, funcionam muito bem.